Invocando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão plenária do dia 28 de novembro de 2022. Saúdo e cumprimento os colegas vereadores, servidores da casa, todas as pessoas que nos acompanham aqui presencialmente, vice-prefeito Inácio Sonda, secretária da Educação, Jocenice Panisson. Um cumprimento muito especial também aos vereadores da bela idade que estão aqui hoje marcando presença na nossa sessão, e também posteriormente teremos a abertura já com um pré-ensaio dos nossos trabalhos, lembrando que a nossa sessão da velha idade acontecerá no dia 12 de dezembro. E também um cumprimento especial à família do senhor Sabino Bernardi, cumprimentar a Juscelia, cumprimentar pelos apelidos que todo mundo conhece, o Zé e o Joca, e também um cumprimento especial a todas as pessoas que nos acompanham de casa via Facebook. Noite também em que faremos a entrega, a homenagem à família do Sabino Bernardi, entregando uma moção de congratulações devido a todo o seu trabalho e dedicação perante a comunidade paduense. Então, neste momento, peço ao vereador Demétrio Pan para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. O bom pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar e conduz-me às águas refrescantes. Reforça a minha alma, guia-me pelo caminho retos, por amor do seu nome. Mesmo que atravesse os vales sombrios, nenhum mal terminarei, porque estais comigo. Vaz o bastão do vosso cajado, dão-me conforto. Neste momento, peço à secretária, vereadora Deise Bunay, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Ofício número 43 de 2022. Nova Pádua, 22 de novembro de 2022. Senhor Presidente, vimos através deste enviar em anexo, para apreciação e aprovação, o seguinte projeto de lei complementar em regime de urgência. Projeto de Lei Complementar número 7 de 2022. Acresce parágrafos do artigo 99 e acresce parágrafo único ao artigo 222 da Lei Municipal Complementar número 12, de 31 de janeiro de 2018. Reiterando protestos de consideração e apreço, subscrevo-me, Darley Pilati, Prefeito Municipal. Era isso, senhor presidente. Passamos agora para a votação da ata 1389 de 2022. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e, caso contrário, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores a ata 1389 de 2022. De imediato, passamos para o pequeno expediente. Na ordem temos o vereador Antônio Rode, vereadora Deise Bunay, vereador Demétrio Pan, vereador Gilney Smidrle e vereadora Gisele Boldrin Rossi. Iniciamos o pequeno expediente com a palavra o vereador Antônio Rode. Boa noite, senhor. Pessoas que nos acompanham aqui na casa esta noite, não vou falar nome porque é muita gente, e pessoas que nos assistem via Facebook, muito boa noite a todos. Bom, primeiramente queria só passar um recadinho pro Celso, dar uma olhada nos asfaltos, né? Esse é Mitzel até Nova Pádua, que não enxerga mais nada. Pintura se foi tudo. Ali tu passa de noite e tu não sabe. Outra coisa também que eu venho
cuidando faz dias já faz um mês mais. Uma coisa eu acho que ficou ridículo, feio, né? Para nós e para Flores da Cunha, pessoas que vêm visitar Nova Pádua aqui, a primeira vista é aquilo ali, então fica até chato para nós. Eu não sei, a Prefeitura de Flores da Cunha... Eu parei ontem, o carro e fui olhar. Então, mas eu acho que a prefeitura não pode nem mexer porque é a rodovia do estado. Então, eu acho que as pessoas que fizeram a manifestação deveriam, no mínimo, ter um pouquinho de capricho e ir lá recolher. O camarada botar lá Feliz Natal, bem bonito, um pinheirinho, uma árvore bonita lá de Natal. Eu acho que tem que ter um pouquinho de capricho. Foi lá, queimou os pneus, tudo bem? Tudo bem não, porque se nós ligar uma motosserra lá na colônia, já está lá o fiscal para multar, né? Aí queimar pneu lá, que é uma poluição severa para o ar, daí pode, daí é normal, então, né? Então eu acho que tem que ter um pouquinho de noção, quem participou, ou ver quem foi o chefe da frente que organizou ali, de pegar e lá limpar, porque é ridículo aquilo ali. Eu já ia falar outras sessões atrás, mas eu disse, não, vão esperar para ver se vão limpar. Agora montaram a árvore de Natal lá semana passada, bem bonito lá, do lado um monte de lixo, arame, pneu e pedras, não sei para quê, o motivo das pedras ali, mas pedra ali, horrível. Então fica aqui a minha indignação e ver com quem se deve falar para limpar, porque a primeira vista para chegar no nosso município, quem vem de Caxias ou da onde quer que seja, é o trevo. A primeira vista tu vai ver lá um monte assim de arame. Então era isso, senhor presidente, por enquanto. Com a palavra, a vereadora Deise Bunay. Boa noite a todos, senhor presidente, demais vereadores, companheiros, pessoal aqui da casa, os nossos vereadores da Bela Idade, a família do Sabino Bernardi e o nosso vice-prefeito Inácio Sonda. A todos que nos assistem via Facebook. Hoje eu vim aqui para falar de algo muito importante, que às vezes as pessoas não dão tanta importância, mas chega nessa época de fim de ano e existem muitas pessoas que fazem maldade com os animais. Então, por intermédio da UPEVA, eu estou aqui falando hoje. Se vocês não quiserem mais os seus animaizinhos, procurem outros tutores, entreguem a outras pessoas, não abandonem os animais, porque fica muito feio, é desumano, não é coisa de Deus isso. Então, eu realmente fico indignada com certas situações, porque tem outras coisas para se tomar, outras atitudes a serem tomadas, não precisa abandonar, né? E nós sabemos hoje que a chácara onde abriga os animais está completamente lotada. Então, de nada adianta acionar a UPEVA e dizer, venham aqui recolher. Não tem mais lugar. Então, vamos tomar consciência de que, se caso vocês não queiram mais o animal que está com vocês, de procurarem outros tutores. Sempre tem alguém de bom coração que vai aceitar. Ok? E também quero parabenizar as pessoas que estão cuidando da Gruta Paulette. Teve um grupo de mulheres que desceram esse fim de semana lá e disseram que a estrada estava muito boa, o local estava muito bem cuidado, hortênsias enfeitando o local. Então, eu quero parabenizar as pessoas que estão se dedicando e deixando esse lugar mais bonito. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Demétrio Pan.
Cumprimento o presidente Maico, colegas vereadores, trabalhadores dessa casa, o vice-prefeito Inácio, a nossa secretária Josenice, os vereadores que vão ser no dia 12 a Bela Idade, e a família Bernardi, a família do Sabino, um grande colaborador de Nova Pádua, trabalhou bastante para Nova Pádua. Pena que ele não está aqui hoje, que nós entregar para ele, mas é a fatalidade da vida. E eu queria pedir para o secretário, nós temos uma festa das duas padroeiras lá na Travessão Divisa, dia 11, que desce uma roçadinha na estrada. Eu acho que não tem 30% de roçar, porque a maioria dos moradores limpam a estrada, tem pedacinhos, pouca coisa para roçar. Aí ficaria bonito no dia da festa, que ele desse uma boa roçada. E se todo mundo pudesse, quando limpar as pareiras, que tem pareira por tudo, limpasse toda a estrada, não precisaria roçar. Mas 70% está limpa a estrada. A maioria, quando limpa as pareiras, passa veneno, está encostado à estrada, só uns pedacinhos no meio. Aí se ele pudesse limpar para o dia da festa, ficaria bom. Era isso, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Gilney Smiderli. Cumprimento o excelentíssimo presidente Maico Morandi, o excelentíssimo vice-prefeito Inácio Sonda, a nossa secretária da Educação, Josenice Panição Bernardi, aos familiares aqui do Sabino Bernardi, aos dois Joca, o Jocão, o Joquinha e Companhia Limitada, e a nossa grande vendedora de livros, aí, a Juscelia também, que ela foi uma grande vendedora de livros na Feira do Livro. E aqui quero cumprimentar em especial também os vereadores da terceira idade que aqui estão presentes para nos substituir no dia 12. E quero aqui também cumprimentar os colegas vereadores, funcionários da casa e a todos que nos assistem via Facebook. Senhores vereadores, ontem eu estive num evento em Nova Roma do Sul. Lá tinha uma inauguração da fachada de uma igreja evangélica, e lá nós encontramos também com o prefeito de Nova Roma, o prefeito aqui de Nova Pádua estava presente, e tinha deputados também, tinha lá o Sabino, o Elisandro Sabino, esposo da Tanise Sabino, que foi candidata a vice-governadora do estado. E lá se comentou sobre o turismo, sobre as belezas. Então lá se brincava, por exemplo, ali tal, que Nova Pádua tem a melhor paisagem do mundo, né? Então fica em cima, olha para Nova Roma, então Nova Roma é paisagem. E vice-versa, e eles também. E aí teve o pessoal lá de Harmonia, porque tinha gente de tudo quanto era lugar ali, bastante gente, então ele disse, eu sou de Harmonia, a cidade então vai ficar em terceiro lugar. Mas daí ele disse, o que adianta ter paisagens lindas se não se tem harmonia, se não se tem intercâmbio? Então, quer dizer, eu disse assim, então a Harmonia realmente é a cidade mais bela do Rio Grande do Sul. Mas brincadeira à parte, presidente, o que eu quero dizer com isso aí, que nós temos belas cidades. Concordo que a gente tem que embelezar esse nosso município, porque você vê muita gente vindo para cá e elogiando. Inclusive, vereador Lino, lá em Nova Roma, teve uma pessoa que perguntou, eu estive na Feira do Livro, lá em Flores da Cunha, e lá tinha um coral, ele disse assim, tinha um coral que tocou um belo hino lá, tocou um hino. Ele disse, mas quem que é esse coral lá? E daí eu disse assim, não, era a banda Santa Cecília, a banda mais antiga do Rio Grande do Sul. E ele disse assim, eles tocaram um hino tão bonito, que é o hino 200 da harpa cristã, quão bondoso é o Senhor. Então, para vocês verem que sempre tem gente de olho na gente, então a gente tem que estar sempre sendo exemplo, mostrando. E o pessoal enxerga, e isso aí vai longe, e as coisas vão. Então, na Feira do Livro, lá de Flores da Cunha, que eu tinha falado para vocês, muita gente de Nova Pádua. Na quarta teve a banda lá tocando, na quinta teve
procissão luminária, inclusive a nossa secretária estava lá com um bom pessoal aqui de Nova Pádua. Então, como é bom a gente estar sempre em sintonia e trocando ideia, trocando favores e se apresentando. E também, domingo, eu dei uma volta ali, voltei lá de Nova Roma, fui dar uma volta nas estradas por aí e vi que realmente nós estamos num paraíso. E quem está num paraíso tem que agradecer e não reclamar. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Cumprimento o excelentíssimo presidente Maico Morandi, demais vereadores aqui presentes, a excelentíssimo vice-prefeito Inácio Sonda, secretária Josenice, familiares do senhor Sabino Bernardi, a homenagem justa que prestamos hoje, apenas lembrando a todos que nos acompanham, essa homenagem seria feita em vida a ele, porém uma fatalidade não nos permitiu entregar diretamente nas mãos dele, como agradecimento pelos serviços e por todo o tempo e dedicação dele ao nosso município. Cumprimento também a todos os vereadores que farão a nossa sessão da Bela Idade no próximo dia 12. Nominalmente, acredito que deixamos o Michael no final citar. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui e obrigado por terem aceitado esse desafio e com certeza vir engrandecer ainda mais essa Câmara de Vereadores. E uma boa noite especial a todos que nos acompanham via Facebook. Inicio, então, quero deixar meus sentimentos à família da Edith Baggio Alessi, falecida no dia de ontem. E também quero lembrar a todos, mês de novembro está se encerrando, continuamos com o nosso lacinho azul, pedimos a todos os homens, é um mês dedicado à saúde do homem, não deixem de cuidar da saúde. A gente sempre fala das mulheres, que as mulheres são importantes, mas para ter harmonia em nossas casas, né, Gilney, precisamos também da figura do pai, do marido, do filho, do avô. Todos eles contribuem enormemente na sociedade, na família, e nós queremos que nossos homens também vivam muito e vivam saudáveis. Então, o nosso pedido é que todos façam seus exames. Existem várias formas de fazer esse exame, um deles é um simples exame de sangue. Então, a vergonha é não se cuidar, né? Então, nosso pedido, o mês de novembro se encerra, vamos tirar o lacinho azul, mas quem não procurou ainda, procure e faça os exames ao menos uma vez ao ano. Também quero esclarecer, talvez tenha ficado alguma dúvida quanto aos comentários que fizemos do restauro da subprefeitura. Falei na tribuna, apresentei como será, e depois no final no final da sessão passada, o Maicon também comentou. Então, o restauro é feito com valores doados por empresas através da Lei de Incentivo à Cultura. E além do valor doado, esse valor, ao invés da empresa pagar ICMS ao Estado, ela doa, através dessa Lei de Incentivo à Cultura, para o restauro da subprefeitura. Além disso, foi comentado, né, 5% é diretamente a empresa que paga. 5% do quê? É 5% do valor que a empresa doa. Então, por exemplo, a empresa vai doar R$100 mil através da Lei de Incentivo à Cultura, que é o ICMS que ela pagaria. Mais 5% ela diretamente paga. Esses 5% a mais são utilizados diretamente em publicidade, em jornais, revistas, meios de comunicação. Que, então, de R$100 mil doados, são apenas R$5 mil a mais que a empresa doa. Parece muito, mas, na verdade, se uma empresa que ela queira fazer 30 segundos de propaganda na RBS, ela gasta muito mais do que isso. Se ela quer fazer uma propaganda num jornal, num meio, numa rádio, ela gasta muito mais do que isso. E todas as vezes que for citado o restauro da prefeitura, aparecerá lá o nome da empresa parceira, será muito citada em todos os meios de comunicação. Então, com esse pequeno valor de 5% do que for doado, ela acaba contribuindo para o restauro, mas contribuindo também para a sua própria publicidade. Então, talvez essa informação, citamos os 5%, não ficou muito claro do que seria. Então, é 5% do que a empresa fará doação através do ICMS.
Então, repito o exemplo, de 100 mil reais que ela doaria para o restauro, que esses 100 mil reais seriam pagos de qualquer forma, em forma de ICMS ao Estado, ela dá mais 5% que serão utilizados em publicidade. Acredito que era esse o esclarecimento. Por enquanto é isso, senhor presidente. Finalizado o pequeno expediente, no grande expediente temos o vereador Lino Pecati inscrito. Peço que o vereador ocupe a tribuna e o senhor tem até 10 minutos para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras vereadoras, pessoas de casa que nos acompanham a sessão, e também saúdo os vereadores da Bela Idade, e em especial, sim, a família do Sabino Bernardi. Eu, vice-prefeito, sempre presente o nosso Inácio. Bem, eu uso essa tribuna primeiro, porque a gente não está inscrito, tem só 5 no primeiro, e outra porque de repente possa passar um pouco do tempo, e outra também porque para valorizar um pouco o assunto que eu quero colocar aqui. Parece, senhor presidente, que é passar na frente um pouco do assunto que vai, mas a minha oportunidade é esta. O senhor pode permitir que eu faça algumas coisas, porque não poderia deixar de dizer alguma coisa quanto ao Sabino. Certamente o senhor depois vai ler um histórico grande, mas eu tenho o histórico aqui. Né? Conheço demais, como vocês que estão presentes conhecem demais Sabino Bernardi. Bom, gente, então, já falaram aqui que a gente tinha marcado essa moção no tempo de vida dele, mas se separemos fisicamente do Sabino, que é assim que é a vida, mas ficou aquela coisa que nós temos que fazer algo para os familiares e para nós, para Nova Pádua. Por que não? Por que não pegar o exemplo? A gente aplaude pessoas, mas então, vamos fazer de igual? É por isso, talvez por pessoas assim, vocês, eu sei que todo mundo são, na sua comunidade ou aqui ou lá, um faz uma tarefa, outra, como o Sabino fazia. Que ele então, Deus dá talentos para certas pessoas, só que às vezes fica adormecido ali. Eu saberia muito bem, mas eu não me dá, eu não posso largar minhas coisas para ir lá, eu não posso, tá, mas então, de pessoas assim, Tonico, eu digo que sai município, como eu vi lá, Paraíso, o senhor falou que tem que melhorar, mas é certo, mas estamos bem, como disse o Gilney. Então, né, essa honraria que a gente quer dar, para onde ele estiver, então que seja dado, né, Josi, o popular Joca, o Zé, a Juscelia, as esposas, todos os familiares de vocês, que seja dado a vocês em reconhecimento ao nono. Isso aí vem do sangue, porque podem dizer, senhores, que são da minha idade, ou mais ou menos um pouco. O nono, o pai do Sabino ainda, o nono Fioravante, semanas inteiras ele deixava lá o trabalho e vinha aqui quando era Semana Santa, aqui onde mora o Éder, aqui, era dos Vesaro, que ele era cunhado, o nono era cunhado dos Vesaro, e se instalava aqui no domingo para fazer a Semana Santa, porque tinha que tocar sino toda hora, de hora em hora, coisas assim que eram marcadas, funções diretas, que anos atrás, os senhores sabem que não tinha muita festividade pública ou de salões,
mas os eventos maiores que reuniam pessoas eram na igreja. Então, por se dirigia lá e precisava pessoas que trabalhassem. E ele era tanto como o Sabino, que dizia, olha, da estar lá de laurar um pouco, não me dá mais mancar manhã a mesa. E neanche i miei soldetti para fare i miei affari. Ele dizia sempre assim. Na outra vez, ainda de 15, 20 anos atrás, que fui vereador e presidente aqui, vinha pessoal aqui de Ivo, não era um turismo organizado como que é agora, tudo agendado, tudo. Não, o Mambrini ligava da Caxias, Ivo, tenho uma caravana de 8 pessoas aqui, eles às 10 horas querem almoçar lá no Belvedere, lá em Nova Pádua, lá. Pá, mas foi o quê? Pampa, pega o telefone, liga no Belvedere, e cuida do Belvedere. Não, de motor Sabino, porque Lucy, vai lá, pega ele na roça, se ocorre, você vai. Femo qualcosa, femo. Toca far. Viu como que é ter no sangue, né, Morandi? Ter no sangue as coisas, a vontade de fazer, não importa se tu perdes umas horas. Talvez tu ganha aqui, dentro de ti, e te faz bem para a tua saúde mesmo. Tu sabendo que tu faz as coisas assim, sociais, ou qualquer, para os outros, te garanto que a saúde é viver bem. Às vezes se faz moções aqui para empresários, para que se suderam bem. Que bom, porque que se dá bem com uma empresa, ele te ajuda, você ajuda ele, o progresso e tal. Mas que vale mesmo é aquelas ações que tu tira aqui do peito, que diz, essa pessoa largou tudo não, mas muito, para ajudar os outros. Perder tempo, até dinheiro e tal. Ali que vale a pena, eu sempre digo, fazer uma moção para a pessoa, para a família que de repente tem que suprir em casa, o outro sai, então é um conjunto assim. E serve também para dar exemplo para os outros, que não teremos mais nada se de trás não vem pessoal. Vai acabar as coisas, ninguém quer se comprometer. E não vou, eu não posso ir lá fazer garçom na festa, eu não posso dizer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, como já disse. Então vai morrer as coisas. Ou vamos terceirizar tudo, então só que não aguenta o tranco, o ingresso custa caro. Se numa festa ninguém vai lá trabalhar de graça. E não dá lucro para a festa, para o salão, para aquele que fez. Então, né, Sabino lá, que eu sei, pelo menos 60 anos dedicados ali na paróquia, lá no MITS é sempre ele, no Leonel, qualquer coisa que a prefeitura, que uma vez ela fazia, FEPROCOL, fazia o almoço, as jantas lá. Quem? Sabino. É sua família. O Joca, ele está já ensinando para o seu filho, e certamente o pai ensinou para ele. Então, gente, quando se fala assim, a gente sente no peito que realmente foi um guerreiro. E então, não deu para dar aquela moção na hora, ele vivo, mas recebam os senhores depois aí, que onde ele estiver, ele receberá. E nós, com o exemplo, tentamos continuar, salvar as coisas boas que ele fez. Então, nós aqui, vereadores, agradecemos a Deus primeiro por ter convivido com uma pessoa assim tão não só porque é churrasqueiro, mas um homem de fibra. O certo é certo. Eu sempre ouvia dele. Seja jogo de cartas, seja... Eu já joguei várias canastras junto. O certo é certo. Não tem rolo, não tem coisa. Ou na família, ou na sociedade, é decidido. Então, né, agradecemos de ter convivido. Pessoal aí da família Bernardi, muito obrigado. Vocês pensam que continua, Juscelia? Quantas já, né, almoços pleiteou? E penso que tu vai continuar. Tu tem uma mão muito doce para fazer comida e continua assim. Era isso, senhor presidente. Depois, então, continuaremos com a moção lá. Obrigado.
Finalizado o grande expediente, passamos agora para o protocolo da entrega da moção de congratulações. Moção de congratulações a Sabino Bernardi. A presente moção de congratulação é um instrumento da Câmara Municipal de Vereadores que visa reconhecer e homenagear pessoas e entidades, valorizando suas ações e a diferença que elas fazem no desenvolvimento econômico e social do município. Lendo agora um pequeno histórico. Filho de Fioravante Bernardi e Rosa Vesaro Bernardi, nasceu no Travessão Leonel no dia 11 de janeiro de 1939. Agricultor como profissão e churrasqueiro por mais de 60 anos, começou a ser churrasqueiro oficial das festas da comunidade do Mitzel e da sede aos 23 anos. Aprendeu o ofício com o seu pai, Fioravante, que também contribuía nas festas das comunidades como cozinheiro. Esses serviços sempre foram prestados de forma gratuita e, em troca, Sabino sempre pedia por saúde e bem-estar a todos os seus familiares. Sabino é o 12º filho de uma família de 14, tendo como irmãos Casemiro, Líbera, Assunta, Davide, Teófilo, Aquelino, Olga, Flora e Yolanda, Aurora, Hélia, Nair e Maria, que aprenderam desde cedo com seus pais o valor da doação, do serviço e do trabalho junto à comunidade. Casou-se com Adile Sonda Bernardi no ano de 1970 e tiveram 3 filhos, Juscelia, Ronildo e Eloir, e 5 netos, no qual a sua família segue o seu legado e se dedicam ao ofício de cozinhar o churrasco e auxiliar na cozinha das festas da comunidade. Segundo Sabino, que iniciou e aprendeu muito da atividade de cozinhar churrasco com os senhores Fioravante Pecati e Fioravante Mazuquim, Emílio Salvador e Américo Boniati, todos em memória, no qual agradeceu a todos os churrasqueiros que teve como ajudantes ao longo da sua vida. Sabino ainda afirmava que sempre teve orgulho, pois todo o serviço realizado com simplicidade e humildade sempre obteve um resultado muito positivo. Portanto, a presente moção de congratulação representa uma singela forma do Poder Legislativo que tem de agradecer sua dedicação por mais de 60 anos de serviços de voluntário dentro da comunidade paduense. Ao querido Sabino, os nossos parabéns. Também, deixando a minha mensagem à família, aos amigos do Sabino, uma mensagem também para nós, da comunidade política, e aos jovens também de Nova Pádua. Primeiro com um desabafo, a família, Zé, Joca, Juscelia, a direção da casa, Aline, Renata, do nosso sentimento naquele momento. A moção foi aprovada na metade do mês de abril, agendada a entrega para o dia 9 de maio, e infelizmente, devido a esta fatalidade, ao falecimento do Sabino, a gente não conseguiu fazer essa entrega para ele em vida. Sabíamos muito, né, vereador Lino, que foi o proponente também da moção, junto com a bancada, sabíamos da felicidade que o Sabino teria em receber esta moção em vida
E ficamos muito tristes, né? Aline, diretora da casa, também pensamos nas diversas possibilidades do que poderíamos ter feito de diferente, mas eu acho que essas coisas que a vida nos reserva, elas são imprevisíveis. Tínhamos outros compromissos já agendados, o tempo de fazer a placa e, infelizmente, a gente não pôde dar essa graça para ele em vida. Então a gente pede desculpas também por este momento que a gente não pôde oportunizar ao Sabino. Mas, lembrando dos mais de 60 anos da atividade dele como cozinheiro nas diversas comunidades que ele ajuda, talvez as pessoas que nos acompanham de casa, talvez quem não seja de Nova Pádua, de outras regiões, esteja se perguntando, mas uma moção para uma pessoa que ajudava no churrasco, nas festas, pode parecer, para quem não conhece, pode não parecer grande coisa. Mas a nós aqui, da comunidade Nova Pádua, aos nossos vereadores aqui da Bela Idade, que conhecem muito bem a história e a realidade do município de Nova Pádua, fazer isto por mais de 60 anos, em uma época que era completamente diferente da que temos hoje, 14 irmãos, imaginem as dificuldades, e aos 23 anos, praticamente a minha idade, eu com 25, começar essas atividades de estar auxiliando e assumindo como o churrasqueiro da sua comunidade, depois aqui do salão, para tantas e tantas pessoas. Pensem quantas pessoas que vieram ao município de Nova Pádua, quantos munícipes de Nova Pádua não tiveram o prazer e a satisfação de comer um churrasco do Sabino. 60 anos, gente. Eu tenho 25 anos de idade. É quase que inimaginável uma pessoa persistir e ajudar tanto a comunidade paduense. Isso acho que é quase... vale frisar novamente, sempre de forma voluntária e sempre com uma disposição e uma energia que é de dar inveja a muitos de nós jovens. E o valor que ele passa à sua família, o ensinamento que ele passa aos jovens, principalmente, né, pelo que eu acompanho, Joca também sempre atuando como churrasqueiro, teu filho Tiago também, que já assume a churrasqueira em vários lugares aí, Juscelia também com a preciosa mão, a Josi e Zé, que sempre estão auxiliando na comunidade em Nova Pádua, sempre no serviço voluntário, ajudando as pessoas, né, lá na comunidade do Mitzel, sempre é lembrado o nome de vocês. Então eu acho que os valores que os mais idosos, vocês dessa geração que tanto trabalhou na dificuldade no nosso município, oferece e tem para oferecer para nós jovens como exemplos, porque não é só falar. Às vezes falar é fácil, vir aqui no microfone e ficar falando é fácil, né? Mas no exemplo das vidas de vocês, vocês ensinam muito. E não foi diferente na pessoa do Sabino. Então, a Câmara de Vereadores agradece muito a família de vocês por virem até aqui hoje e estarem junto com nós fazendo essa homenagem ao querido Sabino, que nos deixou, mas também deixou um grande exemplo na comunidade de Nova Pádua. Então, de coração da Câmara de Vereadores e meu também, o nosso muito obrigado e os nossos parabéns. Nesse momento, convido
o vice-prefeito, senhor Inácio Sonda, para que venha e deixe sua mensagem. Tá ligado? Boa noite, presidente da Câmara Michael, demais vereadores, os vereadores da Bela Idade, que no dia 12 vão se apresentar aqui, mas em especial a família. Eu vou falar só uma vez o nome dele, Sabino, depois eu prefiro falar como Ville. Eu acho que ele foi muito esperto em ter o apelido dele, que eu conheço os 3 filhos dele como apelido também, Joca, Zé e Nena. Tá? Porque se eu falar o nome deles, é capaz até de errar o nome deles, sim. Mas queria, sim, agradecer também a Aline, né, por ter me convidado aqui para fazer a emoção do Ville Bernardi, que, queira ou não queira, Michael, eu quando tinha 19 anos fui fabriqueiro já, e tive a oportunidade de ter trabalhado com ele. Fazem isso 19, com 45, 64 anos já. 45 anos, eu também contribuí, tá? Não sei se eu vou chegar lá, quero chegar lá e passar também, mas dizer que foi um companheiro. Além dele ter vindo sempre ali, ó, servir a comunidade, fazer o bom churrasco que ele fazia, nunca foi preciso buscar ele em casa. Ele vinha com o próprio carro, vinha aí, prometi que eu não vou chorar, porque eu me emociono muito em saber do carinho que o Ville tinha por mim também, nossa família, toda a comunidade. Onde ele era chamado, eu nunca vi o Ville Bernardi falar que não, nunca. Eu precisei dele de última hora, Ville, mas feito o quê? Não, Ville vem. Ele nunca disse que não. Não foi só porque eu pedia, podia ter pedido ao Michael, a Gisele, ao Tonico, e um nome dele foi muito difícil de ouvir. Tá? Então, dizer que para mim foi um prazer grande, ó, uns 20 dias atrás, eu fui lá junto com o Celso, lá conversar com os familiares de lá, para nós fazer a abertura da estrada lá. Eu fiquei 5 minutos e fui embora. Não é a mesma coisa eu ir lá e não ver o Ville lá. Tá? Sério mesmo, é uma pessoa... era muito ativa, disposta, alegre. Ela não via dificuldade nenhuma. Ela não tinha medo de enfrentar as coisas. Tá? Eu tive um exemplo, sim, na minha vida, conhecendo essas pessoas. 10 anos mais velha, 12, 15 que eu, mas praticamente trabalhamos juntos 30, 40 anos na comunidade, sem nunca ter pedido nada e pedido a saúde. Sempre no final, sempre pedimos junto com o Sabino. E nem ele deixou de ter uma família como ele tem, ali, ó, maravilhosa. Está ali os filhos, os 3, está faltando, acho que 3 netos ali, né? São 5, né? Ó, ali já, ó, eu acho que depois do Joquinha vai ser o filho do Zé ali, já o próximo churrasqueiro, né? Se tem empresas que não tiveram sucessor, o Ville Bernardi teve. Ó, agradecer já a vocês, né? Que bom se ele tivesse aqui em vida, mas... fazer o quê, né? Todos nós um dia vamos partir e nós queríamos deixar um legado igual ele deixou. Ele não deixou de ter família, ter o que ele tem, por ter contribuído com a sociedade. Eu acho que com isso a pessoa só ganha. Eu via ele se sentir bem quando ele estava contribuindo com a sociedade, com mesmo fosse no esporte. Fui adversário dele nas bochas, perdi respeito, né? Ele tinha mais idade, então, mas brincalhão, amigo, tá? Uma pessoa assim que deveria estar aqui com nós ainda, mas lá em cima acho que chamam quem eles precisam, então devem ter precisado dele. Para mim no dia foi uma surpresa muito grande quando eu soube. Eu fiquei 5 minutos assim, ó, uma estátua quase, porque foi uma surpresa mesmo. Então, parabéns, família Bernardi, do Ville, tá? Joca, Zé e Nena, né? Josi, a Nora, tá? Vocês tiveram um sogro, um pai. Não esqueci de cumprimentar a Josi também, né? Boa noite. Tá? Mas parabéns mesmo. Tenham orgulho, sim, dessa moção. Nós não vamos ter ele aqui para entregar em vida, mas tenho certeza que vocês vão fazer uma grande festa lá em casa com essa moção e vão guardar com muito carinho. Tá? Obrigado a vocês pelo pai, sogro, avô que tiveram. Era isso. Obrigado.
Neste momento, convido os filhos para que venham à frente, para que a gente faça a entrega da moção. Só vou vir aqui para ler o pessoal de casa. Então, moção de congratulações. A Câmara Municipal de Nova Pádua concede a presente moção ao senhor Sabino Bernardi em reconhecimento aos mais de 60 anos de serviços voluntários prestados na comunidade paduense. Nova Pádua, março de 2022, assinado por mim e pela solicitação dos vereadores da bancada do Progressistas e aprovado por todos os vereadores. Feito? Uma deles também. Hã? E fez uma deles? Só uma deles? Depois eu faço com toda a família, depois que a gente puxa o intervalo. Mais uma para garantir. Muito obrigada. Neste momento, convido o filho Eloir, mais conhecido como Zé, para que venha à tribuna e faça uso da palavra. Boa noite a todos. Estamos honrados e felizes e muito agradecidos por esta bela homenagem prestada ao nosso pai. Nos finais de semana, era difícil que ele não tivesse algum compromisso de cozinhar carne em alguma comunidade ou festa, e fazia com muito amor. Embora hoje ele não esteja aqui, ele sabia dessa moção e ficou feliz em lembrarem do seu trabalho voluntário, que o legado é o legado da nossa família. O Nono Ville, como era chamado, se imortalizou como um churrasqueiro e ficará como aprendizado o ato de doar-se à comunidade sem pedir nada em troca. Muito obrigado a todos. Finalizado o protocolo da entrega da moção, passamos agora para um pequeno intervalo.
Eu acho que eu vou trocar o Dr. Nico. Poxa. Retornando aos trabalhos, na ordem do dia para a votação, não temos pauta, temos 2 projetos de lei que estão aguardando as orientações jurídicas e o outro ainda no aguardo de alguns documentos para eles estarem aptos para a votação, então ficarão para a semana que vem. De imediato, passamos para as explicações pessoais. Se inscreveram a vereadora Gisele Boldrin Rossi, vereadora Deise Bunay e vereador Antônio Rodi. Iniciamos as explicações pessoais com a palavra a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Novamente, boa noite a todos. Depois de um momento bastante emocionante, passamos para alguns assuntos. Então, inicio. Durante essa semana, acompanhamos 2 graves acidentes nessa ERS, né, que liga Flores da Cunha, Antônio Prado, um inclusive com ambulância, e os acidentes nessa área são constantes, são frequentes e toda semana acontece. A Câmara de Vereadores de Nova Pádua recebeu uns 15 dias atrás, todos nós recebemos nas nossas grupo de comunicação, o compromisso de ajustamento de conduta. Então, devido a essa estrada ser muito perigosa, ter curvas muito sinuosas, aclive, isto é, o morro que desce, né, e depois para quem desce ou para quem sobe, pouca sinalização, enfim, a grande quantidade de acidentes, foi feito um compromisso de ajustamento de conduta, CAC, entre a EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias, e a promotoria, né, a Defensoria Pública, para tentar reduzir os acidentes, principalmente nesse trecho de Flores da Cunha a Antônio Prado. O que ficou decidido nesse compromisso de ajustamento de conduta? Uma série de medidas, né? Então a EGR fica obrigada a fazer colocar uma grande quantidade de sinalização de advertência a mais nos próximos 60 dias. Acredito que uns 15 já se foram deste prazo, então temos mais em torno de uns 45 dias para que ela faça essa sinalização vertical e horizontal, isto é, placas e no chão, com pintura de faixas. Então, começa desde lá no bairro Pérola, com pintura de faixas. Também obrigado na região de Lagoa Bela, placas e sinalização vertical e horizontal, redução de velocidade, de advertência sobre cruzamento perigoso, proibição de conversão no cruzamento da RS 122, com o principal acesso para a Lagoa Bela. Outra coisa, então, também, placas, então, avisando, indicar perigo do trecho e os riscos de velocidade inadequada, falta de uso freio motor, além de sinalização vertical e horizontal, nas curvas fechadas. Então, quem conhece essa via sabe, é cheia de curvas e um aclive muito forte. Passam muitos caminhões, carretas de outras partes do Brasil que não estão acostumados ao nosso relevo. É uma serra muito grande, quem vai usando freio não chega lá embaixo e já não tem mais freio. Aquecem os freios e os caminhões não seguram mais. Então, uma série de placas indicando, alertando os motoristas que passam por ali, é uma tentativa de evitar tantos acidentes que acontecem seguidamente nesta faixa. Também tem uma campanha, a EGR também é obrigada a uma campanha educativa no trânsito, tanto em meios de comunicação quanto folders e cartazes a serem entregues. Outra coisa, então, no mínimo 3 placas informativas em toda a via, com telefones ou meios de comunicação para acessos e serviços de emergência e urgência no trevo. Então, e o documento é grande, tem uma série de cláusulas para que a EGR providencie isso quanto antes, impondo multa diária de R$5.000 caso não cumpra, e cada dia que não cumprir, esses R$1.000 são destinados a bombeiros voluntários de Antônio Prado e a PAI de Flores da Cunha. Então, nos próximos dias, estaremos vendo acredito que a EGR vai cumprir, então tem uma série de novas sinalizações sendo instaladas desde o bairro Pérola até
acredito que até a ponte, lá sentido Antônio Prado, tentando reduzir a quantidade de acidentes que acontecem nesse trecho, que é absurda. Último minuto. Também nesta última semana, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha e Nova Pádua estiveram em Brasília para debater o preço mínimo da uva. Lembrando a todos, no ano passado, quando se fala que eles vão a Brasília debater o preço mínimo, é apresentar o custo de produção do quilo de uva. Então, eles não vão lá dizendo, nós queremos que o preço seja este. O sindicato e os representantes chegam lá e dizem, para este ano, no ano passado, o custo da produção é 1,31. Para esta próxima safra, 2022, 2023, o custo apresentado pelo sindicato lá em Brasília é R$ 1,61. Então, esse é o custo. Todo ano o sindicato faz um estudo grande de quanto custa produzir um quilo de uva comum com grau 15. E o preço apresentado é este. Até o dia 15 de dezembro sairá o valor oficial que o governo federal estipulará. Deixo meu boa noite a todos. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Deise Bunay. Novamente, boa noite a todos. E novamente também parabéns à família Bernardi. Foi um momento muito emocionante e nós sabemos o quanto ele era importante para a comunidade e com certeza não só para a família, mas para os amigos também. Me inscrevi nas explicações pessoais para fazer um agradecimento especial também ao Instituto Flávio Luiz Ferrarini, pelo momento que se teve na Feira do Livro em Flores da Cunha. Inclusive, também quero parabenizar a todos os organizadores desse evento, que se seguiu por toda a semana, pelo Core Illuminati. Para quem não sabe, foi feito também o ano passado aqui em Nova Pádua. Não é um momento de religião para rezar e fazer, enfim. É um momento de agradecimento, de silêncio, para agradecer a tudo o que se tem tido. É uma ação de graças. E foi o que aconteceu, né, Josi, que estava presente também. Então, quero agradecer imensamente ao Instituto que se propõe a realizar esse evento. Também quero falar sobre o certificado, bem como disse o Lino, as ações são o que ficam. As ações que se faz aqui é o que fica, como você falou agora aqui na tribuna. Aos doadores de sangue. No dia 19 do próximo mês, nós estaremos realizando a entrega do certificado a todos os doadores do ano de 2022. Todos serão avisados no grupo onde se tem, mas quem não estiver no grupo também nós tentaremos procurar para fazer este aviso, né, para virem aqui retirar o seu certificado. Caso não puderem vir no dia que será realizado, ele estará disponibilizado aqui na Câmara. Podem vir retirar durante a tarde, que vai ter aqui a Aline, a Renata e o André. Então, estará à disposição de todos. Tá bom? Era isso. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Antônio Rodi. Novamente, boa noite. Eu me inscrevi só para deixar também os meus parabéns ao Nono Ville, como eu chamava ele. Presidente, eu tive o prazer de comer e vários churrascos dele, de jogar a bocha. Jogamos junto 3 anos lá no Leonel. Fomos para uma final junto, perdemos para o Inácio, né? A gente chegou na final contra a Nova Geração e perdeu. E é muito fácil falar dele pela pessoa que ele era, né? Que nem já foi, todo mundo falou aí, ele não media esforços, estava sempre disposto. A comunidade lá no Leonel convidava ele para participar na bocha, ele vinha de bom coração, era o nosso churrasqueiro nos finais de semana lá, era sempre ele, ele que buscava carne, ele que assava, ele que... Um camarada que estava sempre junto, dando força, apoiando
me ensinou muita coisa que no tempo, logo que eu cheguei do exército, eu cheguei meio brutão, ele sempre acalmando, sempre explicando, não, Tony, chamava de Tony, não é assim, tem que ir com calma. Cara, aprendi muita coisa com ele. Vocês têm, posso dizer, tem um pai de ouro. Eu gostava demais dele e quero deixar aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês. Então, parabéns pelo pai que vocês tinham e pelo exemplo. Eu sempre falo aqui que a gente deve homenagear as pessoas em vida. Era isso que a gente ia fazer, né, presidente? Infelizmente não deu tempo para a gente fazer isso, mas que nem o presidente falou na tribuna, que com certeza ele ficaria muito feliz. E ficaria mesmo, porque a gente fez uma homenagem também para, se eu não me engano, para o pai do Mauro Bedin, seu Leoplides, eu acho que foi, né? Ele chorou no dia da entrega. Eu tive a felicidade de estar, eu era vereador suplente e eu tinha assumido naquele mês. E eu tive a felicidade de falar na tribuna também um pouco dele, pesquisei, eu não tinha muita intimidade com ele, mas ele se emocionou e chorou lá no dia, ficou muito feliz. Então é bom a gente sentir essa emoção, né? E para que ele também pudesse comemorar com a família, com os netos, com os amigos. Que bom se ele tivesse aqui em vida, mas infelizmente não deu. E a gente espera aqui, nós como vereadores, que a família leve este momento aqui para a vida toda. Porque eu acho que o Inácio falou, o nosso vice-prefeito, o presidente e todos os vereadores falaram, quando se tem uma pessoa assim que se doa sem procurar nada em troca, eu acho que a gente tem que homenagear sim e parabenizar. Então, eu acho que era isso, senhor presidente, sobre o nosso querido Sabino, como o senhor falou. E gostaria de dizer também que a colega Gilney, eu também acho que o nosso município está, sim, é um paraíso, está no caminho certo, mas tem, sim, bastante coisa para se fazer, que nem eu acabei de colocar aqui, que tem as pinturas dos asfaltos, são coisinhas, mas tem. Tá? Então, na minha fala eu não quis falar, não quis criticar. Tá? Eu critiquei sim, eu acho certo as pessoas fazerem as manifestações, tá? Mas quando acabou, que tem um pouquinho de capricho e que tivessem levado embora o lixo que fizeram lá. Eu acho que é de cada um, é livre, é espontâneo. A gente concorda também com a manifestação, mas não concordam da maneira que deixaram lá. Então, fica feio para nós, fica feio para quem vem nos visitar aqui. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Finalizada as explicações pessoais, também fazendo meus comentários finais, a iniciar por um dos assuntos da vereadora Gisele. De fato, temos um grande número de acidentes acontecendo na nossa ERS 122, que liga Flores da Cunha a Antônio Prado. Então vem esse termo de ajustamento de conduta para que a responsável pela via tome as devidas providências. Eu acredito que, por ela ser uma serra que às vezes ela engana, por lá no começo não parecer ser tão íngreme, chega ali na metade para o fim, diferente do que é, por exemplo, né, como meu pai vai a Porto Alegre, direto passamos pela serra ali em Farroupilha e ela já de cara já assusta no início, né? Então ela passa uma falsa impressão de segurança, e já ouvi relatos de pessoas que viajam por esse trecho, não conheciam e acabam se apurando lá embaixo na ponte. Então, de fato, vem muito bem a calhar este compromisso de ajustamento de conduta, mas fazendo um pequeno
emendando os assuntos, às vezes a gente fica até surpreso com a má qualidade e a má entrega de algumas obras, como é o caso daquela rótula que fizeram ali, que dá acesso ao bairro União, em Flores da Cunha, um pouco antes da Fante, da vinícola Fante, nós que vamos a Caxias do Sul. Pelo amor de Deus, eu recebi uns 4 ou 5 vídeos de acidentes que já aconteceram ali, principalmente de quem vem de Caxias para Flores da Cunha, Nova Pádua, Antônio Prado, que faz a rótula ali e acaba indo reto porque é um sopetão ali que dá e as pessoas acabam, né, quem não está acostumado com o trecho, acaba por sofrer acidentes, e aconteceram vários já, numa obra que, sei lá, tem 1 mês de uso. Então, agora eu vi que fizeram a sinalização, pintaram a faixa, mas para mim só vai ficar bom quando aumentarem. Quando aumentarem a pista, principalmente no lado direito de quem vem de Caxias do Sul a Flores da Cunha, Nova Pádua e afins, porque ali ficou uma obra muito mal feita e para mim ela está incompleta. Então, apenas fazer esse paralelo, né, que nem sempre é só a nossa questão geográfica que nos causa problema. Às vezes, obras mal feitas acabam por prejudicar muito a vida de quem transita nessas faixas. Fazer sim um enaltecimento aos nossos vereadores da bela idade que toparam junto com a Câmara de Vereadores este desafio: Gregório Munaro, Augustinho Morandi, Roberto Belincanta, Catarina Alessi, a Jacinta Toqueto, Jandir Grotti, Milton Rancan, Virgílio Rancan e a Ivete Camana. Quase me esqueço de ti, Ivete. Mas é com muita satisfação a gente realizou há pouco tempo a sessão dos vereadores juniores, que mostram, não é só um momento oportunizado para os jovens, mas também é para nós, entes do poder público, poder legislativo e executivo, que também, além de proporcionar para esses jovens essa experiência de ser legisladores e de entender um pouco do funcionamento da Câmara de Vereadores, é uma grande oportunidade para nós, políticos deste município, sabermos e ouvirmos as demandas dos jovens e saber o que pensa a nossa juventude para o presente e para o futuro de Nova Pádua, porque não tão pouco tempo serão eles que estarão à frente deste município. E não é diferente com a sessão da bela idade, onde vocês também, alguns com mais proximidade com a política, com o funcionamento da casa, outros com um pouco menos, mas com certeza é uma forma de valorizar toda a dedicação e todo o trabalho que vocês tiveram com o nosso município Nova Pádua, oportunizando a vocês também este momento, mas é com certeza de suma importância para nós, que somos titulares destas cadeiras, para com certeza os secretários, secretária Josi aqui presente, vice-prefeito Inácio. É sim um momento de nós ouvirmos as demandas que vocês têm, o que pensa a bela idade, a terceira idade do município de Nova Pádua, quais são as propostas, quais são as sugestões, quais são as críticas. Então, mais um momento grandioso que iremos compartilhar no dia 12 de dezembro. E mais uma vez agradecer imensamente a vocês por se disponibilizarem. Às vezes falta um pouquinho de coragem, você tem um pouquinho de vergonha, mas a gente sabe que na vida de vocês sempre sobrou peito e sempre sobrou coragem para enfrentar os desafios que vocês tiveram perante a vida. Então, mais uma vez, muito obrigado por terem topado o desafio. Falar também um pouco, né, o Gilney citou, participou da inauguração lá em Nova Roma do Sul,
e falar um pouco também do que eu ouço sobre Nova Pádua, do que as pessoas, nós por estarmos trabalhando em prol do município de Nova Pádua, no meio político, muitas pessoas nos procuram, muitas pessoas falam de Nova Pádua. Por exemplo, eu estive sábado em Porto Alegre, e aí um senhor me pediu, tu é lá de Flores da Cunha? Eu disse, não, ele chamou gringo, né? Tu é gringo, tu é lá de Flores da Cunha? Eu disse, não, eu sou lá de Nova Pádua. Ele disse, Nova Pádua, o pequeno paraíso italiano. Meu Deus, lá sim vocês estão bem. Tem lá o Belvedere Sonda, lá vocês têm uns vinhos que, meu Deus do céu, eu só compro vinho de Nova Pádua e Flores da Cunha. Mas, né, nós, às vezes, né, para nós é cotidiano essas falas. Aí hoje de manhã fui comprar um colchão e aí tinha lá uma mulher e ela me pediu, mas tu é da onde? Uma outra cliente que estava lá. E eu sou de Nova Pádua. Na lata ela me respondeu, que inveja. Na lata, assim, ela falou, que inveja que eu tenho de Nova Pádua. E às vezes nós mesmos não percebemos, de fato, claro, o que o vereador Tonico falou, temos muito a fazer, óbvio que temos problemas, isso é quase não é impossível não ter problemas numa cidade, e ainda mais numa cidade onde as pessoas, com razão, são muito exigentes, mas têm razão em serem exigentes. Mas quando a gente para e pensa na qualidade de vida que o cidadão paduense tem, na condição que temos no nosso posto de saúde, na condição que temos na nossa educação, que está melhorando ano a ano também, na condição que temos na nossa agricultura, que com novos subsídios, desde a emancipação política e também nessa administração do Derlei e do Inácio e nossa, avançou com subsídios, avançou com o programa de horas máquina, nas pequenas máquinas também novos subsídios, dentro do turismo, dentro da infraestrutura do nosso município, com melhorias também no centro de Nova Pádua, que estava um pouco apagado e vem agora essa luz, né, nas reformas das praças e avenidas, na nossa segurança. Temos problemas, mas se for comparar com cidades vizinhas, estamos muito, muito bem servidos. Então, a qualidade de vida de Nova Pádua, como disse a companheira lá em Flores da Cunha, que eu acabei não pedindo o nome dela, é invejável e a gente tem que ter muito orgulho de falar do nosso município. O que eu percebo também, né, Augustinho, meu tio, está aqui, não vai me deixar mentir, o interesse que Nova Pádua vem desencadeando, principalmente no ramo do turismo. Se sabe, lá no Cerro Largo há interessados em áreas lá para construir, Travessão Leonel, Travessão Curuçu, dentre outros, que não vou citar, é recorrente as mensagens, principalmente do Darley, e vice-prefeito Inácio certamente acompanha, de interessados que vêm a Nova Pádua buscar áreas para investir em Nova Pádua. Então, com certeza, estamos caminhando a passos largos no desenvolvimento dessa cidade e eu acredito, sim, piamente, que em pouco tempo Nova Pádua já está no mapa de desenvolvimento do Estado a passos largos. E eu tenho certeza que, junto com a comunidade paduense, junto com quem vem de fora, trabalha, seja na agricultura, seja nos outros ramos que Nova Pádua vem desenvolvendo, teremos cada vez um município mais forte e com oportunidades. Essa é uma das nossas missões como políticos, é dar oportunidade para essa galerinha aí que vem vindo, que se por um acaso eles não queiram trabalhar lá na propriedade, Zé, lá na tua colônia, que eles tenham outras oportunidades de trabalhar em Nova Pádua, que eles tenham boas empresas para estar desenvolvendo as suas vidas, as suas famílias, criando os filhos deles, os meus filhos, aqui em Nova Pádua. E como é que a gente vai fazer isso? Muitas vezes é uma pergunta que a resposta
não é certa, ela não é, escreve ali, ponto, tu vai seguir isso aí, vai dar certo. Mas a gente vê que Nova Padua está caminhando muito bem para o desenvolvimento das oportunidades para os nossos jovens e para as pessoas que querem se desenvolver aqui. Essa é uma das nossas missões e eu tenho certeza que ela será concluída com êxito. E para finalizar também, conversando antes da sessão com o Gregório, chegou aqui, conversando também, pedindo da câmera e tudo mais, e me recordo, junto com o que vivemos há pouco tempo no restauro, no início do restauro da subprefeitura, me recordo dos momentos em que passamos na outra legislatura, referente principalmente ao prédio da nossa antiga Câmara de Vereadores, que hoje está muito bem ocupada com o centro de apoio. Temos o Conselho Tutelar na parte de baixo também, mas um dos assuntos que foram levantados, e certamente algumas pessoas ainda levantam essas hipóteses, é que a Câmara de Vereadores deveria construir o seu prédio. Conversávamos sobre isso, né, Gregório, anteriormente à sessão, e me recordo então que muitas das pessoas disseram, derrubem o prédio aqui e não precisa comprar terreno e já faz aqui, já tem o terreno, é do lado da prefeitura. Outras pessoas disseram, aluguem uma sala aqui a prefeitura derruba e pode construir um outro prédio, uma nova funcionalidade. E aí eu faço essa reflexão sobre o momento que tivemos com o início do restauro, reabilitação da subprefeitura, com fotos, com vídeos, que mostra a nossa história, que mostra as nossas origens, que dá essa visão do que Nova Padua já foi. E faço esse paralelo junto aos prédios que ainda temos no município de Nova Padua, e no que dependesse de mim naquela época, e aí depois, nesta legislatura também, optamos em manter aquele prédio lá do jeito que estava e vir para aqui, para este local que era o antigo auditório da prefeitura, e fazer um novo uso deste espaço, gastando praticamente nada do que seria comparado a construir um novo prédio, talvez comprar um terreno ou alugar uma sala em Nova Padua para fazer as sessões. E temos aqui sim um excelente espaço, né, com cadeiras consideráveis, e podendo usufruir do espaço compartilhado de cozinha e banheiros da prefeitura, e um excelente espaço também para o nosso administrativo trabalhar. Talvez Nova Padua mereceria um grande auditório, talvez um plenário, mas eu acredito que o dinheiro que deixamos de investir aqui na Câmara de Vereadores certamente é muito bem aplicado na nossa comunidade. Então, que bom que ainda temos essa linha de raciocínio. Eu sei que praticamente todos os vereadores desta legislatura pensam assim. Na época também se teve a demolição e a construção do novo salão, que é sem dúvidas um marco no município de Nova Padua. Acredito que naquela época não se pensou desta forma, mas eu acho que se talvez tivessem mantido pelo menos a fachada do antigo salão, talvez nem seja possível, agora estou só falando, mas certamente ali a gente teria uma marca do que foi a história do município de Nova Padua. Então, para concluir, é basicamente otimização de recursos e valorização da nossa história, dos nossos recursos, e saber de onde a gente veio, para a gente ter uma boa orientação para onde ir. Acredito que seja isso. Tem até a proposta, né, dos países daqui sul-americanos, já que estamos no momento de Copa do Mundo, que é o maior evento
que se acontece no planeta inteiro, e eles, os países da sul-americanos aqui, estão tentando trazer a Copa do Mundo para a parte sul-americana e fazer uma Copa retrô, uma Copa que remeta os uniformes e alguns temas que foram usados desde a primeira Copa do Mundo. Então, se o maior evento do planeta busca valorizar a sua história, ou por que não Nova Pádua, o município de Nova Pádua, não seguir a mesma linha de raciocínio? E eu acredito que é isso que estamos fazendo, e temos que sim valorizar estes momentos. Agora sim, então agradecendo a proteção de Deus, família Bernardi, que esteve aqui hoje recebendo a moção, muito obrigado pela presença, por oportunizar também este momento de emoção a todos nós aqui presentes. Então, agradecendo a proteção de Deus, dou por encerrada esta sessão plenária do dia 28 de novembro de 2022. Tenhamos todos uma boa noite e uma excelente semana.